Vamos lá, pessoal, aula 37. Eu tô usando o mesmo modelo do Só por um Minuto, então acabei de descer do treino, tô tirando minha faixa dos anos 80 e parece propaganda, mas é de certa forma, porém eu coloco esse livro aqui para justamente garantir que eu tô conseguindo foco. Então fica uma dica aí para quem tá nessa empreitada de infoprodutos, né? Então eu vou colocar aqui, vou colocar minha bandana aqui. E qual que é a minha ideia? Vocês acabaram de vir da aula que eu comecei, da aula 37, onde eu falei dos ajustes, da concorrência e das métricas. A minha ideia é que depois que vocês ouviram dos ajustes, ouviram da concorrência, eu vou falar de métricas. E aí a minha ideia foi vir aqui depois do treino. E aí, para quem me acompanha no Só por um Minuto, que é um programa que eu faço de 1 minuto, onde eu mostro, né? Depois do treino eu falo coisas, associo a liderança, mostro equipamentos, mostro as ideias e associo sempre com a liderança comercial. E aí, neste modelo, eu faço descendo da bike para ficar mais autêntico. Então, a ideia foi seguir o mesmo modelo do Só por um Minuto. E aí, o que eu quero falar? Quero falar o que está acontecendo. Como a gente falou, por causa da pandemia, a gente fez os ajustes que vocês ouviram na aula anterior e eu queria mostrar que esse aqui é o rolo de bike. Então quando você coloca a bike neste rolo aqui, você fica realmente no equilíbrio, por isso que ela chama bike de equilíbrio. E aí você trabalha os músculos mais laterais, mas você não consegue, eu pelo menos, talvez tem caras que consigam, mas eu não consigo fazer tão rápido ao ponto de conseguir manter a potência e assim por diante. Então ele trabalha de um jeito, mas a sua performance cai. Como a gente acabou de falar na primeira parte da aula, a performance cai. E aí o que aconteceu foi quando a gente menciona também na aula da concorrência, o meu amigo André, que é quem eu estou seguindo, meu concorrente e amigo, irmão, e aí ele me emprestou esse rolo. Só que aí, quando isso aconteceram as percepções da queda de performance. O que eu quero dizer com isso? Da hora que eu mudei daqui pra cá, eu comecei a perceber que, nossa, essa bike ela começa outro jeitão, apesar de estar com essa bike aqui. E aí eu vou fazer um paralelo com isso. Foi a mesma coisa que aconteceu na liderança comercial. Estávamos em voo de cruzeiro, entrou a pandemia, o que a gente teve que fazer? Montar estúdio em casa, só conversar com o cliente online, interagir internamente com as pessoas online, e aí você teve que começar a praticar as coisas. E aí você não percebe, mas a sua performance cai. Só que por que ela cai? Porque você não percebe que você não treinou, ou você estava treinando de outro jeito. E aí o que aconteceu comigo nesse caso? Eu recebi um convite do Instituto de Pós-Graduação e Graduação, o IPOG, e eles me chamaram para dar aula de marketing. Então para mim, eu estava no meu rolo de equilíbrio, trabalhando, lidando com marketing, estudando um pouco sobre as licenças da Oracle, como a Oracle funciona no marketing online, a Salesforce, a SAP, entendendo como esse negócio funciona, mas não tinha que dar aula sobre isso. Então, estava indo bem. Só que aí o que aconteceu? Saí do rolo para esse rolo. Saí do tradicional conhecer de marketing digital para o marketing digital efetivo para dar aula. E aí você percebe a queda de performance. Então o que tem que fazer? Os ajustes. E aí esses ajustes eu vou detalhá-los nas métricas, mas eu vou mostrar na bike, porque para você entender aonde estão essas métricas. Então, o tipo de ajuste fino. Primeira coisa que eu tive que fazer, tá vendo isso aqui, ó? São livros. Então o que eu percebi? Eu tive que colocar esses livros embaixo da roda. Por quê? Porque meu braço não estava tão forte. Aí você equilibra a bike, aí o que acontece? A força fica menor. E agora, depois de 5 treinos, esse foi o 6º e acabou de furar o pneu, mas nesses outros treinos, o que eu percebi? A hora que eu baixei a roda, meu braço agora aguenta mais, então eu já consegui tirar essa toalha e esses livros. Outra coisa que eu percebi também, aqui eu transpirava menos, então hoje eu tenho uma toalha que eu tenho que colocar no chão e eu tenho uma outra toalha grande que vocês já viram nos outros no Só por um Minuto, que eu coloco em cima assim. Por quê? Porque este negócio aqui, ele foi desenhado para suor, sim, mas não o tempo todo. Então é outro ajuste que eu tive que fazer. Outro ajuste, a frequência, como ela é medida o tempo todo, qualquer momento que eu paro para tomar alguma coisa, ou alguém vem falar comigo aqui na sala, Fernanda por exemplo, eu distraí, minha potência cai. E aí vocês já viram nos outros os gráficos, né? Mas aí eu vou mostrar em métricas como essas cores funcionam.
Então basicamente foi isso. Eu não sei o que acontece comigo, eu tenho um azar, sempre furo pneu, então acabou de furar meu pneu, tive que parar o treino no meio, mas eu estava indo super bem, eu e o André online. Mas coisas acontecem, você não pode desanimar. E aí eu quero encerrar justamente mostrando que, e aí eu vou dar as métricas direitinho. No caso do marketing digital, eu comecei a escutar podcasts, comecei a estudar matérias, contratei um curso, investi um dinheiro importante nesse curso para poder me atualizar, para poder entregar para os alunos essas aulas que eu vou falar para vocês na segunda parte da aula 37 que vocês acompanham no projeto 370. É isso. No mais, é suar a camisa, é meter bronca, atacar, treinar e, neste caso, só colocando o barco no prumo. E, gente, não se iludam. Por isso que as pessoas estão engordando, por isso que está cada vez mais difícil a pandemia, nesse aspecto em relação à parte fit e à parte de manter performance. Porque para subir essa performance, você vai ter que fazer esses ajustes e eles não são simples e às vezes são até dolorosos. Da mesma forma que eu tive que sentar a bunda na cadeira, literalmente, e estudar muito mais para poder garantir que eu consigo entregar agora as aulas de uma forma ainda mais estruturada para os meus alunos. Legal? Eu encerro aqui, indo no nosso modelão de fechar. Espero que vocês tenham gostado. O livro também lá atrás de business é para ajustar o foco. Então assim, esses truques você vai aprendendo conforme você vai exercitando. E eu coloquei no blog uma matéria sobre estratégia e tática. Dá uma lida lá. Até mais! E vamos para a aula de métricas. Aula 37.